Oi, boa tarde. Eu queria muito fazer uma pergunta muito séria. Talvez eu não entenda muito de religião, não sou um pastor, muito menos um padre. Mas eu queria muito perguntar para você, pastor, que prega, que diz que conhece todas as palavras de Deus, conhece Deus mais do que ele. E que coloca a culpa do pecado num homem chamado Adão. Coitado do Adão e da sua Eva. Você esquece de aprender a pregar, a passar as palavras que você não conhece. Você vai morrer de velho, andando de costa como caranguejo. Você não sabe. E quem não sabe não pode ensinar as pessoas. Você sabe a origem do pecado, onde ela veio? Queria muito que você me respondesse. Quando Adão foi criado e Eva e colocado no jardim, eles pecaram sim. Por que eles pecaram? Eles foram responsáveis pelo pecado? O pecado veio até eles. Eles nunca foram atrás de pecado nenhum. Eles viviam muito bem, obrigado. Nu, comendo frutas, como um casal de arara, felizes da vida. Mas quem trouxe o pecado ao mundo, nem nasceu no mundo. Ele disse assim, olha, eu vou fazer a minha morada mais alto que as estrelas, além do trono do Criador, Todo-Poderoso. Isso é o pecador, não é Adão não. Nunca foi Adão nem Eva, ele não tem nada a ver com isso. Mas um camarada disse, eu vou fazer o meu trono, a minha morada, além da morada do Criador. E começou a fazer reuniões e conseguiu juntar 30% dos anjos e queria se apossar do trono dial dos exércitos, do Criador de todas as coisas. E por isso ele lançou-lo à terra, que você chama de serpente, de Satanás. Ele é a fonte do pecado. Divino ele veio. Tu que lê a Bíblia, que está aí gritando, está ensinando para as pessoas que Adão é o culpado das coisas. Adão é como eu, como você. Não tem culpa de pecado nenhum. Que culpa tem eu do pecado? Que culpa tem Adão do pecado do mundo? Não. Nenhum culpa ele tem. Mas aí veio alguém destruir o pecado. Divino ele veio. Primeiro, o pecado veio de lá de cima. E era obrigado que alguém lá de cima viesse destruir o pecado. Não coloque Adão como culpado. Nós, humanos, nós que moramos na terra, não temos culpa nenhuma de pecado. Porque nascemos no meio deles. Quando um bezerro nasce no meio do cercado, ele só conhece só os bois e o cercado que ele nasceu. Ele não sabe qual é a origem dos bois, nem dele mesmo. Então, quando tu for pregar para o teu irmão, tira o cabo de vassoura que está no meio do teu olho e lê um pouquinho. Se tu não sabe ler, tem gente que diz, você não é pastor, não é nada. Eu não quero ser mesmo pastor, não sou pastor de ninguém. Eu tenho um pastor, não sou pastor, nem nunca vou ser. Eu nunca vou ser padre. Assim como disseram que Pedro foi o primeiro papa de Roma, isso é outra falta de entendimento, desgraçado. Coitado de Pedro, chegou em Roma, foi crucificado de ponta cabeça. E ele diz que Pedro foi o primeiro papa de Roma. Você está ficando doido? O pecado veio do alto. Do alto veio quem destruísse o pecado.
Não tem nada a ver com dois inocentes chamados Adão e Eva. Comigo. Se tu não sabe o que é que diz, então não começa a fazer as coisas. E tu tem que estudar teologia, porque tu fica aí querendo ser Deus. Já pensou os milhões de pastores da terra que não sabem nem encaixar uma havaiana? Presta atenção. De onde veio o pecado? De onde veio o destruidor do pecado? Era obrigatório ele vir, porque foi de lá que o pecado surgiu. Não foi de homem, de carne e sangue, não. Foi um homem chamado Lucifer. Porque quando Adão nasceu, ele já era. Já tinha ele. Ele foi lá tentar e desgraçar a vida de Adão como desgraça a tua, a minha. Se tu não sabe de nada, não prega nada para ninguém. Se tu não conhece, não fala. O que eu disser, eu te provo. Assim como Jeremias disse, olha, eu não vou falar não, Senhor. Eu não vou falar nada. Eu sou um pobre pecador, longe de mim, não quero fazer nada disso. Deus disse para ele, olha, tu vai fazer tudo que eu te mandar. E sabe por quê? Porque antes que tu te gerasse, antes que tu sonhasse de te gerar, eu coloquei as minhas palavras na tua boca. E por isso, tu vai dizer tudo o que eu te mandar. Ah, pois é, pastor, estou falando para você. Estou falando para você, padre. Que estudou, que se formou. Pastor que aprendeu de Valdomiro. É uma tristeza isso. Pastor que aprendeu da Universal, da Mundial. Todas elas. Você nunca vai conhecer Deus, nem a sua palavra, através de macho, de homem, de igreja mentirosas, que troca a palavra de Deus por moeda. Olha, a coisa é tão séria que veio dos 12 discípulos de Cristo, o próprio traidor, para mostrar o quanto as pessoas são capazes e safadas de vender o Filho do Criador por 12 moedinhas de prata. 12 moedas. Não foi o bêbado, não foi o ladrão, não foi qualquer coisa, foi um dos discípulos. E por quê? Para ele mostrar que no futuro haveria um homem que trocava por 100. Aí você não tem 100? Não. Pode ser 50. Ah, não tem 50? Pode ser 20. Ah, não tem 20? Pode ser 10. E até que leva os teus 50 centavos. Isso chama-se pastor. Mas pastor de quem? De quê? Muito bom que você aprendesse a ler a Bíblia antes de pregar. Se tu não conhece a palavra, vem e eu te direi coisas que tu nem sonha. Sabe até que série eu estudei? Adivinha? Nem a primeira série eu não acabei. Mas antes que Adão existisse, Lucifer existia quem sabe quantos anos ou 1000 anos antes dele. E o pecador é ele, o ladrão é ele, o mentiroso é ele. Senão aquele que vende o Deus Todo-Poderoso, aquele que troca ele por qualquer preço, aquele que quer tomar o seu lugar. Não acuse Adão. Nunca acuse aquilo que você não conhece. Se o mundo acusa os inocentes, acusa coisas que só eles sabem. E Deus não. Deus é maravilhoso. Deus expulsou Satanás porque o mundo é dele. O céu é dele. Até o vento que nós respiramos, que é maravilhoso, é dele. Você não tem direito de trocar, vender, alugar o que é do Todo-Poderoso e ao dos Exércitos
e do seu filho Yahshua. Já que o pecado veio de lá, foi obrigatório que Yahshua viesse morrer na cruz para desmanchar as obras de Satanás. Não as obras de Adão. Adão não tem nada a ver com isso. Adão não levou ninguém ao pecado. Lúcifer, sim. Ele queria fazer o trono dele acima do trono do nosso Deus. No próximo vídeo, eu vou gravar uma coisa que você vai se admirar. Você vai se admirar no que eu vou te falar. Coisas que você vai voltar para poder começar. Porque Deus não tem comparação. Deus não tem fundação. Deus era antes de tudo e depois de tudo. Quando você aprender isso, aí você vai ficar encantado com o nosso Deus. Como Ele é maravilhoso. Já que Ele expulsou Satanás para a terra e depois fez Adão e deixou, e Adão, como um cordeiro, foi expulso do paraíso por causa de Satanás, era obrigatório que ele mandasse o seu filho destruir o pecado que foi feito. E você aprenderá muito. É para você, pastor, eu estou falando. Presta atenção. Não grite. Não peça moeda. Deus não é surdo. Deus não é cego. Deus não é aleijado. O canto que tu pisa é porque Ele fez. Respeita o teu Deus. Aprende com Ele. Comigo não. Com Ele. Se tu tem uma Bíblia, começa a ler ela. Já que tu não sabe, nunca lesse. Presta atenção. Para tu poder pregar. Só pode pregar as palavras para os outros é quem conhece o fundamento da palavra. Não é o fundamento de moeda, de dízimo, de grito. Não. Tu tem que conhecer quem é que pode trazer dos mortos a vida. É quem pode fazer do nada, como ele disse. Jeremias disse para ele, olha, eu não vou pregar, eu não sei, eu sou uma criança. Isso não digas que é criança, porque antes que tu geraste, fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já coloquei as minhas palavras na tua boca. Ora, uma pessoa sem nascer já tinha boca? Isso é de admirar, não é verdade? Quando tu aprender isso, pelo menos isso, passa para o teu irmão. Porque falar de Deus é maravilhoso. Falar das suas obras é maravilhoso, tudo ao seu tempo. E está perto dele vir para destruir os ovos de Satanás que estão por aí espalhados, destruindo a nossa vida. Bendito seja o nome de Yahweh para todo sempre e do seu Filho. Porque só Ele destruirá o pecado e a morte, porque ela será a última a ser tragada. Por que será a última a ser tragada? Porque ela é forte, poderosa. Ela vai ser a última coisa a ser tragada. Satanás. O rapaz não é fraco. Só o nosso Deus vai destruí-lo. Enquanto isso não acontecer, o mundo continuará assim. Eu quero dizer obrigado. Aquele que vê esse vídeo, se gostar, passe para alguém. Passe para as pessoas. Aprenda um pouco. E se você quiser conversar comigo, já que eu não sou evangélico, não sou católico, eu não tenho religião, eu tenho só um pastor que se chama Yahshua e que está bem perto de voltar. Esse eu chamo de pastor. A Yahweh dos exércitos eu chamo de meu Deus. Só a Ele eu adorarei enquanto viver. Obrigado pela atenção. Repasse esse vídeo, por favor.